A todos, vamos dar início à nossa 11ª aula da nossa EFLAD FAM. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai amado, Pai querido, por estar na Tua presença, Senhor, nesta manhã maravilhosa de ensino, que o Senhor possa, ó Pai, estar presente, nos ensinando, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando conhecimento, Senhor, crescimento espiritual, para cada dia fazer o melhor para Ti. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja presente em nossas vidas. Fala ao Teu povo, nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa matéria. Nós estamos na EFLAD FAM, estamos estudando a matéria muito boa, que é justamente a de hermenêutica, e agora nós falamos da última vez de metonímia, agora vamos falar sobre sinédoque, porque a interpretação do texto, ela tem que ser feita com muita cautela, ela tem que ser feita com muito cuidado. Se nós não interpretarmos bem a palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós podemos ter erros grandes e trazer transtornos não somente à igreja, mas ao próprio cristianismo. Homens fazem livros com teologias erradas, pessoas assumem tribunas pregando coisas erradas, o povo, muitas vezes, uma boa parte da igreja acaba aceitando o que está sendo pregado por falta de conhecimento e errais por não conhecer as Escrituras. Então o erro está justamente em não conhecer as Escrituras, o erro está justamente em não conhecer a palavra de Deus. Nós vamos então falar sobre página 67 do nosso livro, sinédoque. Consiste em estender, restringir ou alterar o significado das palavras para designar a parte pelo todo ou o todo pela parte, o singular pelo plural, a espécie pelo indivíduo, o indivíduo pela espécie. Quando Ló diz, porque por isso vieram à sombra do meu telhado, Gênesis 19, 8, tornou o telhado pela casa, isto é, parte da casa pelo todo. Ele estava recebendo anjos do Senhor. Estes estavam sendo perseguidos por homens promíscuos de Sodoma, como os judeus, bem como árabes antigos, tinham por costumes manter os visitantes de suas tendas sob tua total proteção e honra. Jamais poderia falhar a ponto de deixar que aqueles homens impedissem que o costume fosse mantido. Ló chegou a oferecer suas filhas virgens àqueles sodomitas, para fazerem delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões. Uma passagem que deixa clara a proteção que o visitante recebe em uma tenda está no Salmo 23, 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Temos nessa passagem a honra concedida aos hóspedes. É uma passagem paralela do Salmo 133, que fala da união que é como um óleo precioso sobre a cabeça. Isto é, nós vemos que, por exemplo, ele usa figuras de linguagem para tratar de um todo, para tratar de proteção, para tratar de livramento, para tratar de graça. Então, se uma pessoa ela não tiver um conhecimento e ela não tiver um discernimento bom acerca do que ela está lendo, ela pode trazer isso para o literal e isso não ser bom, né? Quando ele diz aqui, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele pode achar que tem que colocar uma mesa para todo mundo ver que ele está bem, né? Ou, como diz aqui, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso aqui é uma sinédoque, que é justamente mostrando que perante os inimigos nós somos mais do que vencedores. Que perante o adversário nós temos uma mesa preparada e nós não estamos passando situações difíceis. Nós temos um cálice transbordando que não vai faltar o que é a graça de Deus, não vai faltar a nossa comunhão, não vai faltar a alegria, não vai faltar a paz, não vai faltar
a graça. Por isso que ele fala do óleo na cabeça, que também simboliza a presença do Espírito Santo. Na página 67, diz que para declarar a honra, o hóspede era saudado com azeite, algo muito precioso na época sobre sua cabeça. Era um sinal de honrarias. Maria demonstrou essa honra ao Senhor quando usou um pequeno vaso de perfume caríssimo, valendo 300 denários. A reação materialista de Judas foi imediata. O jornaleiro diarista ganhava naquele tempo 1 denário, que era o dia. O valor era altíssimo. Ela teria dado o que tinha de melhor ao Senhor como maneira de expressar a devida honra. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa de cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simeão, o que havia traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 denários, então deu aos pobres? A ideia de Judas ainda perdura. Isto é, muitas vezes as pessoas, essa passagem traz um paralelo, que quando ela ungiu o corpo de Jesus, jogou na cabeça de Jesus, preparando Jesus para ser morto, para Jesus passar pelo Calvário, naquele momento ali, quem não tinha o entendimento, como Judas, que estava de olho no valor que estava sendo ofertado a Jesus, e ele metia a mão na bolsa, ele faz uma reclamação. Tem até uma passagem que Jesus fala: essa mulher fez uma boa ação, mas os pobres sempre tereis convosco. Então, até o dia de hoje, existem pessoas que não sabem valorizar aquilo que nós devemos também entregar ao nosso mestre. Por exemplo, abrindo aspas aqui, existe muita gente que acham que ajudando somente o próximo e não ajudando a obra de Deus, ele está fazendo bem. Não, os pobres sempre tereis convosco. Mas existem momentos que eu tenho que cuidar, não somente de pobres, mas eu tenho que cuidar da casa do Senhor, da obra missionária, do reino de Deus, para o reino avançar. Sem um reino preparado, um reino fortalecido, um reino estruturado, não tem como ajudar ninguém. Tá bom? Aí diz aqui agora na página 68. O cheiro do perfume permanecia usando aqui a figura de linguagem como vemos no Salmo 23:6. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Durante o período de alistamento, o Império Romano determinava que todo mundo se alistasse. Aqui temos o todo pela parte. Quer dizer, quando fala todo mundo se alistasse, o todo pela parte. Era uma parte de pessoas que precisava fazer o censo, tá bom? Então a gente tem que entender, quando se lê a Bíblia, o seu texto e o seu contexto. Muito cuidado você pegar um texto isolado e querer criar um ensino, uma doutrina ou uma pregação com texto isolado e tentar puxar uma tese que não condiz com o texto. Então, muito cuidado com isso. Acontece muita gente fazer isso, forçar a barra para querer trazer ensinamentos, tá bom? Diz mais aqui: a determinação não alcançava todo o mundo, como diz aqui, mas todos os povos dominados pelo Império Romano. Então só quem tinha que se alistar naquela época é quem era dominado por Roma, e não todo o mundo. Mas no versículo que nós lemos, ele diz o quê? Um período de alistamento para todos, Quando ele diz aqui, para que todo mundo se alistasse. Mas todo mundo do Império Romano. A passagem da ceia dá-nos a mesma ideia. Quando Paulo diz que quando comemos o pão e bebemos o vinho, estamos comendo o corpo e tomando o sangue do Senhor. É óbvio que é uma figura. Os produtos estão sendo tornados pelo corpo real de Cristo. Por isso podemos comer, mastigar o pão, sabendo que é a figura do corpo e não o próprio, conforme o catolicismo romano crê, inclusive adotando a doutrina da transubstanciação, que consiste na transformação da hóstia no corpo real de Jesus. Por isso seus fiéis não podem mastigá-la, pois ao morder a hóstia estarão mordendo o corpo de Jesus. É um absurdo. Existe ainda esse ensino em muitos lugares. Quando se fala que o pão, ele é um símbolo do corpo de Cristo. O vinho, ele é um símbolo do sangue de Cristo.
Mas no próprio catolicismo romano, por exemplo, por que que eles têm uma hóstia que derrete na boca para não mastigar? Existe até irmãos na igreja que talvez fazem isso ainda, né? De pegar o pão e não mastigar normal, né? Tem gente que pega e engole, né? Achando que ali é o corpo. Não é, é um símbolo. Então essa sinédoque, eu tenho que ter essa interpretação da figura de linguagem. Quando a gente fala, irmãos, aqui está esse pão que simboliza o corpo de Jesus. Aqui está esse vinho, este suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. É um símbolo, nada mais. Eu já vi casos, por exemplo, de um pastor. Eu lembro que o meu primeiro seminário que eu fiz foi um básico em teologia, era o Instituto Bíblico A Seara do Senhor. Eu tenho esse diploma guardado até hoje, esse certificado. Ele disse que certa feita ele estava na roça e ele tinha que ministrar a ceia. E lá na roça não tinha pão, não tinha suco de uva, mas ele tinha que dar a ceia para os irmãos. E como é um símbolo, o que ele pediu para fazer? Ele viu que tinha aipim. Ele mandou cozinhar o aipim, cortou em vários pedacinhos o aipim e mandou fazer o café. E ele botou nos cálices um pouquinho de café e distribuiu uns pedacinhos de aipim como símbolo do corpo de Cristo, e o café é o símbolo do sangue de Jesus. É uma simbologia, tá bom? Nós usamos o pão e o vinho porque foi o que o Senhor Jesus usou no dia da ceia, e foi o que Paulo disse: aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi, eu vos ensinei. Então a gente ensina aquilo que a gente aprende, tá bom? Não é que a partir de hoje eu possa então a gente pode colocar aqui vários pedacinhos de pizza com um pouquinho de Coca-Cola, entendeu? Nada disso. Eu estou falando, esse caso foi um caso extremo, tá? Já aconteceu na África, por exemplo, de missionários ministrar a Santa Ceia com outro tipo também de material. Não tinha nem pão, não tinha nem aipim, não tinha nem café. Já vi gente ministrar ceia com água, né? Porque não tinha como ter outro recurso, tá? Desde que a gente faça apenas um símbolo e lembra-se que é para manter a comunhão. Agora vamos estudar pleonasmo. É um pouco mais fácil de se entender, porque muita gente usa o pleonasmo no seu dia a dia, né? Eu vejo muita gente falando coisas, usando essas palavras no português. Talvez seja a figura de linguagem mais conhecida e com maior número de ocorrência, como eu disse. Às vezes tentamos enfatizar uma ação, um desejo, ou impor regulamentos, regras ou até nossa própria opinião, e pecam na linguagem. O mais comum, já consagrados como vício de linguagem, são os famosos. Vamos ver quais são os pleonasmos que muita gente usa. Subir para cima. É claro que quem está subindo para onde? Mas a pessoa usa, vamos subir para cima, né? Isso é pleonasmo. Você só falar, vamos subir, nada mais. Ninguém pode subir para baixo, portanto o acúmulo acaba se tornando um pecado, um erro crasso. Se você usar isso aqui numa redação, se você usar isso aqui no Enem, se você usar isso aqui em concurso, você vai tomar 0. Então muito cuidado. Outros exemplos, vamos descer para baixo. Ora, ninguém desce para cima, a gente só desce para baixo, tá? Ou então, dá uma rezinha para trás. Já viu isso? Vem, dá ré para trás, dá ré para trás. Isso tudo é pleonagem. Outra, quando a pessoa fala ambos os dois, ambos já está falando, tá? Então são coisas que a gente tem que vigiar. O português é muito rico, a linguagem, o vocabulário é muito rico, é difícil de se estudar. Quem não é do Brasil diz que o português é uma das línguas mais difíceis de se entender, devido a verbos, acentos, né? Então, tudo que você vai ler na Bíblia, você tem que observar a acentuação gráfica. Eu já vi gente, em vez de falar parábola, falar parabola, né? Eu já vi muita gente pegar nome de cidade, falar errado por causa do acento. Quem conhece a palavra, dá vontade de levantar, não, é isso, né? A gente não vai fazer isso. Então você tem que entender muito bem. Eu já tive nesse curso
já até professores de português, porque eu vi que a turma era muito fraca no português. E eu pedi para dar aula de ortografia, né, para os irmãos da igreja na época. Porque você errar uma palavra, né, eu cito muito o exemplo de um irmão, né, que ele não tinha muito conhecimento do português e nem conhecimento bíblico. Ele era até pastor. Isso saiu no Fantástico, essa reportagem. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, que saiu no Fantástico, inclusive, isso. Talvez você vá achar isso aí depois no YouTube. Não sei se tem. Mas diz que o caso foram entrevistar esse pastor porque ele teve um ato sexual com a esposa de um amigo. Porque ele pegou a passagem de Oséias, que compara uma nação que era Israel, que Israel estava em pecado, e Deus chamou aquela nação de uma nação adúltera. Aí Oséias diz: vá e pegue a esposa do seu amigo e adultera com ela. Ele entendeu que era para adulterar com a esposa do amigo. Só que a palavra não era adultera. Vá e chame a esposa do seu amigo adúltera. Aí quando o repórter fez a entrevista, e ele falou assim: não, amigo, e ele, né, todo bem colocado, a gente até viu um pouco a simplicidade dele. É porque a Bíblia diz que era para adulterar com a mulher do meu amigo. Aí o repórter: eu posso dar uma lidinha para o senhor? Aí ele: pode? Aí pode ler aqui. Aí ele falou assim: bom, aqui não é adultera, aqui é adúltera. Era para chamar a mulher do seu amigo de adúltera. Aí ele: ué. Ele ficou mais ou menos uns 30 segundos em silêncio, a câmera focada nele e o microfone perto da boca dele. Entendeu? Então, muito cuidado com acentos. Tá? Não conhece a palavra? Pergunta quem sabe. Vem cá, como é que se lê essa palavra? Tá certo ler aqui etíope ou é etíope? Tá certo ler parábola ou é parabola? Tá certo ler aqui o quê? Árabe ou arabe? Então você tem que tomar cuidado. Ainda mais quando você vai pregar num lugar, você vai usar o microfone, né? De vez em quando eu até comento com a minha esposa algumas palavras que as pessoas usam, eu falo: nossa, fulano ficou toda hora falando essa palavra errada. Quando a gente tem o conhecimento, isso dói o ouvido. Porque dá vontade de ser: puxa vida, para que ele está falando isso toda hora errado? Só que você pode pregar errado. E isso não vai ser muito bom em alguns lugares. Tem lugares que você pode falar o que você quiser. Como eu já disse aqui, por exemplo, a própria pedagogia, ela instrui que dependendo da região, né, você não pode repreender as pessoas com a linguagem deles, né? Por exemplo, a linguagem é nós, é a linguagem de determinado lugar. É nós na fita, não é assim? É nós, é porque meu Deus, ele é poderoso. Ali todo mundo entende. Quando se entende o que está sendo falado numa região, tudo bem. Agora, para efeito de concurso, você nunca vai falar: é nós na fita, mano, agora para passar nessa prova. Você vai tomar 0. Né? Porque o meu Deus, ele é poderoso, vai tomar outro 0. Então, em alguns lugares que você vai pregar, você tem que também se policiar. Porque se você usar palavras erradas, talvez vai ter pessoa que vai falar assim: não sabe nem o português e quer falar de Jesus. Pega mal, sim ou não? Tá bom? Então vamos lá. Cometemos pleonasmo quando queremos dar demasiada ênfase, praticando a redundância. O exagero da expressão. A redundância é exagerar a expressão. Tá? O meu abraço é do tamanho de um mundo, né? O uso de vocábulos desnecessários com o intuito de empregar mais graça ou vigor ao texto. Página 69. O pleonasmo pode ser encontrado na Bíblia, como veremos a seguir. Desceram ambos, tanto Filipe como o eunuco. Desceram ambos. Não é? Aqui você vê um pleonasmo.
ele acrescentou, tanto Felipe como Eunuco. Ora, se desceu ambos é porque os dois desceram, certo ou errado? Vamos lá. Os levou a todos. Ora, se levou, os levou, já botou no plural, os levou. Os levou o quê? Para que botar todos? Os levou, tá bom? Então são coisas simples, mas que mudam o texto, sim ou não? Se o primeiro caso deduzimos que houve exagero, desceram ambos, tanto Filipe como Eunuco, o segundo exemplo percebe-se a sutileza na narração, no emprego do vigor ao texto, que trata da volta do Senhor, comparando-a ao dilúvio. Jesus tenta dar uma visão aproximada da sua vida, da sua vinda, fazendo, aí é vinda, tá? Fazendo comparação à época do dilúvio. Veja a justificação do emprego do pleonasmo como maneira de atrair para o acontecimento e chamar para precaução quanto aos ricos. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé, entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é só uma comparação, tá vendo? Ninguém pode falar assim, então quando Jesus voltar vai ter dilúvio de novo. Se a pessoa não entender o texto, ele não pode falar isso, sim ou não? Tá aqui, ó, igual o dia do Noé, entendi. Irmão, descobri na Bíblia, quando começar a ter dilúvio é porque tá voltando Jesus, né? Vamos fazer uma arca também pra gente. Então, muito cuidado, hoje a arca é Jesus. Amém? Todos que aceitam a Cristo entram na arca, tá bom? Como nos dias de Noé, por que dia de Noé? Porque as pessoas estavam só se preocupando com o seu dia a dia. Bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Eles só queriam cuidar da sua vida secular, da sua vida pessoal, da sua vida particular. Hoje está acontecendo isso? Sim ou não? A humanidade está voltada muito para isso. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo de estudar, não tem tempo nem de acordar cedo para vir assistir aula, para crescimento espiritual. Imagina uma pessoa que procura emprego e não consegue acordar cedo para estar às 7h30 da manhã na igreja para estudar a palavra de Deus. Como é que ele fala que quer emprego, né, João? Fica difícil, né? Meu amigo, você não consegue nem estar na igreja e olha que depois tem um café de graça, né? Vamos lá. Aí diz mais aqui, e o mesmo caso da passagem de João 11:43, quando Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro, sai para fora. Né? Existem algumas pregações que eu vou fazer, eu nunca vou falar o sai para fora hoje. Não, mas está escrito aqui na Bíblia, não, Lázaro, sai! Só isso, né? Então o sai para fora, quem sai está saindo para onde? Para fora ou para dentro? Certo? Então o português ele é difícil, sim ou não? É por isso que você tem que entender as traduções da Bíblia. Existe a NVI, linguagem de hoje, a de Ferreira de Almeida, nós temos a corrigida, atualizada, a Bíblia jovem, tá? Ela não pode fugir da essência. Então, sempre que houver uma modificação na nossa ortografia, as Bíblias elas têm que ser acertadas na ortografia, não atualizada como alguém quis pregar sobre atualizar negócio de pecados, tá bom? Outra, Lázaro poderia dizer simplesmente o quê? Lázaro, sai! Só isso, sim ou não? Só. Bom, isso é um pleonasmo. A ênfase poderia ter a seguinte construção: Lázaro, venha para fora. Poderia também ser assim, né? Ou, venha para fora, Lázaro. Olha como é que o português é bonito. Lázaro, vem para fora. Ou, venha para fora, Lázaro. Tá vendo? Tá bom, então. Outra, o que está grifado em letras maiúsculas seria desnecessário dizer. Mas o texto, a exemplo do que a Bíblia relata, fortalece a ação de quê? Da ressurreição. Então o que nós estamos vendo é uma ênfase da ressurreição e nada mais, tá bom? Vamos lá, na página 70, nós também vamos agora estudar sobre hipérbole. Também usam muito isso. Usam muito, tá? Então nós vamos nesse momento ver. Certo assim, meu relógio? Bom? Vamos lá.
hipérbole consiste no aumento, olha bem, ou diminuição, aumento ou diminuição. Exemplo, gerados em uma afirmação. Temos exemplos interessantes na Bíblia que coincidem do povo hebreu em Números 13. Vemos o emprego de todos os argumentos. Começa com a supremacia física dos moradores de Canaã. Subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Seguir a estratégia. Infamaram a terra que consome habitantes. São homens de grandes estruturas. E finalmente chegam à hipérbole. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos nossos olhos. O que eles usaram aqui? A figura de linguagem. Ele compara que eles eram como gafanhotos, né? Somos como gafanhotos perante essa nação. Ele usa uma hipérbole. Agora, olha só, o exagero que chegou a superdimensionar o tamanho dos gigantes na visão daqueles soldados. Olha o que ele diz sobre os gigantes. Grandes estruturas, eram gigantes esses homens, né? Por causa da altura deles. Eles são chamados de gigantes. Outra, espiões também existiam no sentido inverso, isto é, dos gigantes para eles, que também eram minúsculos perante os moradores. Ele fala o seguinte: eles eram gigantes e nós éramos gafanhotos. Para comparar o tamanho daqueles homens, segundo aquele exército ali. Então ele se compara a gafanhoto. Somos um gafanhotozinho perante esses gigantes. Quer dizer, vamos morrer, estamos perdidos. Essa passagem aqui é aquela passagem quando Moisés manda os 12 espias para Canaã para investigar a terra, e eles voltam desesperados, porque eles veem que a terra era tomada de gigantes, homens altos. Na verdade, não é gigante, homens altos, de grande estatura, mais nada. E eles tinham tanto medo que eles acharam, eles se compararam a gafanhoto e eles a gigante. Isso aqui é uma hipérbole, tá? É o exagero da palavra. Aí diz assim: pelo menos é o que tentavam mostrar como forma de persuadir a todos de não avançar. Eles usaram a figura de linguagem, a hipérbole, nos dois empregos. Os cananeus eram grandes demais e eles demasiadamente pequenos, né? Eles poderiam simplesmente falar assim: olha, gente, essa terra que nós vamos entrar, os homens são bem altos, tá? Nós não somos tão altos quanto eles. Mas eles estavam tão desesperados e deixou o povo desesperado, né? É igual alguém chegar assim: fulano, não vai na rua tal não, que estão dando tiro lá de bomba atômica. Tu vai fazer o que lá? Estão dando tiro para tudo que é lado. Tu vai ficar desesperado, sim ou não? Agora olha a diferença: fulano, não vai na rua tal não, que lá está um pouco perigoso. Diminuiu ou não diminuiu? Então a hipérbole ela é usada também até para dar notícia, noticiários. E isso pode ser usado muitas vezes na pregação, a pessoa exagerar demais, né? Tomar muito cuidado. Eu já vi, por exemplo, casos de falar assim: óleo na cabeça. E eu já vi uma pessoa pegar um negócio grande assim, e jogar na cabeça da pessoa, e ele sai de lá todo tomado de azeite dos pés à cabeça mesmo. Entendeu? E isso é um símbolo, nada mais, tá? Aí diz aqui, no outro caso, está no Novo Testamento, muitos pregadores são traídos pelo desconhecimento da hermenêutica na questão que nós estudamos em prega, que é João 21, 25. No sentido literal, como se realmente não houvesse no mundo suporte suficiente para receber os livros, caso todos os milagres operados por Jesus fossem escritos. Olha o que diz aqui, essa passagem. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo poderia conter o quê? Os livros que se escrevessem. Então, naquela época, né, ele já achava que não poderia ter livros para escrever tudo o que Jesus fez, né? Só que hoje a gente sabe que nós podemos contar qualquer tipo de história, sim ou não? Hoje você pode contar a história até na tua mão, né? Rapidinho, vai embora, vai para a memória, tá? Mas isso aqui foi usado uma hipérbole para falar o quê? Da grandeza de tudo que Jesus fez. Jesus fez tantos milagres que não tinha como eles escreverem tudo.
Jesus fez tanta cura divina, tantas libertações, que não tinha como escrever tudo. Imagine Jesus entrar no Éden e curar todos os enfermos. Será que aqui, esses alunos, 12 alunos, por exemplo, conseguiria escrever tudo o que Jesus fez? Numa cidade imensa? Não dá. Agora imagine, saiu do Éden e foi para Nova Iguaçu. Saiu da Nova Iguaçu e foi para São Paulo. Saiu de São Paulo e foi para a Zona Sul. Saiu da Zona Sul e foi para o Espírito Santo. Saiu do Espírito Santo e foi para Campos. Você acha que dá para escrever tudo? Então, a hipérbole utilizada aqui é justamente essa, comparando que não tinha como ter livros no mundo para escrever tudo, tá bom? Isso é uma hipérbole. Outra, o exagero tenta indicar a grandiosidade da obra de Jesus Cristo na face da terra, não deixando também de querer expressar o grande número de milagres, que por serem muitos, somente alguns foram escolhidos para publicação, mas este número é suficiente para mostrar o poder do Messias prometido. Então o que nós temos aqui na Bíblia hoje já serve para nos salvar, nos libertar, nos curar, perdoar os nossos pecados e garantir o céu. Eles botaram com certeza milagres que despertaram mais a atenção, né, deles, dos escritores, milagres que ficaram marcados. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui e deixar vocês pensarem um pouco, você lembra de algum milagre que aconteceu na vida de alguém, ou na vida de uma pessoa, ou na sua vida? Pense em 15 segundos em algum milagre. Você vai lembrar de algum milagre. Ó, na minha já veio vários milagres na minha cabeça. Então, qual que o senhor vai anotar? Eu vou anotar esse aqui do paralítico. Esse aqui realmente marcou a minha vida, tá bom? Tudo bem, então isso é hipérbole, tá? Que é justamente o exagero das palavras. Página 71. Pode me dar aqui. Ironia. O que é ironia? Consiste em dar a entender o contrário do que diz. A ironia. A gente também usa ironia muito, tá? Você vai ver só. Talvez o exemplo mais interessante esteja no Velho Testamento, passagem que envolve o profeta Elias e os profetas de Baal. O acontecimento se deu no Monte Carmelo. Zombaram dele dizendo: clama em altas vozes, porque ele é que esteja meditando. Então aqui, o profeta Elias já está ironizando. Não, grita mais, quem sabe Baal está dormindo, está lendo, né, está meditando. Ele está sendo irônico. Né? Então, ironia, né, nossa, você está tão forte que você vai levantar esse prédio. Isso é ironia. Nossa, você agora é o homem, a mulher mais linda do mundo, né? Então a gente tem que também entender o que é ironia na Bíblia. Outra, o próprio texto, aqui aliás, o acontecimento se deu no Monte Carmelo. Zombaram dele dizendo: clama em altas vozes, porque ele é que esteja meditando. O próprio texto já explica que a declaração do profeta é irônica. Ainda na história do profeta, em 2 Reis 1:2, temos outro registro de ironia. Acasias fica doente e solicita uma consulta ao deus Baal-Zebub, deus de Ecrom. É Ecrom, tá? Não é Ecom. Aqui temos a ironia. Visto o seu verdadeiro nome do deus Baal-Zebub, atribuído ao próprio demônio Beelzebu, conforme a acusação dos escribas a Jesus em Marcos 3:22. O escárnio está no segundo nome. Ao invés do escritor registrar como Baal, Senhor, Zebu, príncipe, ele escreveu Senhor das moscas, Baal-Zebub. Tá vendo? Aí quem não tem noção, não sabe nem o que significa esse Baal-Zebub. Então a ironia, pede para ele pedir o deus de mosca dele. A mosca vai curar ele. Por que ele fala isso? Porque justamente Acabe, ele estava desviando. Estava bem dizer desviado já, por causa de Jezabel, né? Então eu tenho que entender o que é uma ironia. Eu tenho que entender numa pregação quando eu uso de ironia, quando eu uso uma hipérbole, quando eu uso um pleonasmo. Eu tenho que saber a utilizar o português corretamente. E sempre que vocês ouvirem mensagens hoje e aula, vocês vão estar com o ouvido mais apurado. Nossa, isso aí, eu vou dar uma investigada nisso aí melhor. Como eu disse em outras aulas, quantas vezes, por exemplo, eu preparei já a mensagem de hoje à noite na igreja, se a gente estiver vivo até lá, né? Jesus não voltar, Deus permitiu pregar.
Já preparei desde, acho que foi sexta-feira, eu preparei a mensagem que Deus colocou no meu coração. E algumas coisas que eu estou preparando a mensagem, eu vou investigar. Eu vou lá, vou pegar o melhor significado dessa palavra, né, para o nosso português. Tem coisas que você vai pregar, você fala, irmão, segundo o nosso dicionário, essa palavra aqui, a pessoa fala, ah, tá, entendi melhor. Né? Você tem que trazer para o seu português. Você, quando vai chegar num determinado país, por exemplo, você tem que se aculturar. Você tem que entender, não ensinar português para eles, mas estudar a língua deles, né? O idioma deles, para que você venha pregar no nível deles. Pode, por exemplo, acontecer, e isso acontece no Brasil, tá? Muito. Aqui no Rio de Janeiro, usar uma palavra que é uma palavra de baixo calão, um palavrão, certo? Mas você pode chegar em algum estado que lá não é palavrão e eles vão falar normalmente e a pessoa não está em pecado. Quem entende isso, diga amém. Você quer ver uma palavra que eu vou utilizar aqui? Eu acho que se um dia alguém ouvir, vai achar que eu estou xingando palavrão. Mas eu tenho, por exemplo, um cunhado que ele é pastor. E ele foi pastor lá em Recife. Eu não vou falar a denominação. Ele foi pastor em Recife. E ele é carioca. E ele foi para lá. E ele pregando, ele usou uma expressão que o marinheiro usa muito. E ele falou assim, irmão, porque não sei o que lá, está lascado. Lascado para vocês é palavrão? O que é lascado para vocês? Uma roupa está lascada, a pessoa está mal, a pessoa está doente, a pessoa está ruim. Você vê algum palavrão nisso? Aí ele falou isso na pregação, beleza. Ele sentiu que o ambiente da igreja mudou. Estava todo mundo dando glória a Jesus, daqui a pouco o pessoal... Aí ele tal, na despedida viu que ninguém falou muito direito com ele. No outro dia o pessoal lá tal, ele sentiu um ambiente ruim na igreja. Ele falou, irmão, aconteceu alguma coisa? Estou sentindo o pessoal assim diferente comigo. Aí, lá, né, o pessoal nordestino, é que o senhor xingou um palavrão no microfone da igreja. Aí ele, eu? Foi sim, o senhor xingou um palavrão. Aí ele, mas que palavrão, irmão? Aí a pessoa ainda, Deus perdoe. Aí falou, nossa, eu não sabia. Ele teve que pedir perdão para a igreja toda. Entendeu? Existem palavras, por exemplo, que até o nosso povo paulista, que está me assistindo, usa. Aqui a gente fala que fulano deu uma pancada, um soco no outro, né? Assim, mas lá ele falou outra expressão que eu não quero falar. E é normal. Você vai chegar lá e falar assim, ih! Ele vai falar assim, né? Para ele é normal isso aí. Tá bom? Então, muito cuidado com o nosso vocabulário, com o nosso português. Vamos agora ver uma outra chamada prosopopeia. Nome esquisito, né? Figuras usadas para atribuir coisas inanimadas ou abstratas. Ação e qualidade própria de animais ou pessoas. Fazer o inanimado parecer uma pessoa por meio de voz ou de texto. Alegrem-se, ó céus. Regozije-se a terra, brame o mar, a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que nele há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ele deu vida em quê? Ele deu vida no bosque, ele deu vida no céu, ele deu vida na terra, ele deu vida no mar, ele deu vida no campo. Né? Façam festa, as árvores batam palmas, o mar grite, a terra balance assim e tal. Ele deu vida. Isso é uma prosopopeia. Ora, o céu não tem vida própria para ser alegre, tem? Alguém já viu o céu dando gargalhada? Né? Outra, tampouco a terra pode sentir alegria, ou as árvores regozijarem. Nossa, aquela árvore ele está balançando porque ela está dando muita gargalhada. Né? Existem seitas, tá, que dá vida à natureza, tá? Dá vida à natureza. Se é o animismo e o hinduísmo, eles dão muita vida para a árvore, para a terra, para a água, tá? E alguns até idolatram e têm eles como deuses. Assim como alguns animais
Em algumas nações são deuses. Existe, por exemplo, na Índia, o templo do deus rato. Alguém aqui cria rato em casa? Quem tem pavor de rato aqui? Todos, até os homens têm medo de rato. Mas lá eles entram no templo abarrotado de ratos e tem que entrar descalço. E o momento top do culto dos ratos é que eles botam assim algo grande para os ratos comerem, e aquele monte de rato comendo, e você vai lá e come junto com eles. Existe também um deus chamado que é a vaca. Ela pode entrar onde ela quiser. Você não pode tocar na vaca. Ela pode entrar em restaurante. Ela pode entrar na sua casa. Ai daquele que maltratar. E tantos outros animais, tá bom? Então aqui na prosopopeia, a Bíblia está dando vida naquilo que não existe vida igual um ser humano, tá? Ora, o céu não tem vida própria para ser alegre, tampouco a terra, né? Entretanto, a prosopopeia, neste caso, reveste de importância e reflete o gozo daqueles que não participam das injustiças do homem carnal, quando Deus desce para trazer sua justiça sobre o mundo, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, a prosopopeia, ela traz vida naquilo que não existe vida igual um ser humano, tá? Outros exemplos. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz, e elas se beijam. Tá vendo? Interessante, né? A graça e a paz estão se beijando, a não ser que o nome do irmão é paz e o nome da irmã é graça. A graça e a paz se encontraram e se beijaram, aí tudo bem, né? Mas a prosopopeia, ela está dando vida naquilo que é inanimado, que não existe vida. Os montes e os romperam em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo fizeram o quê? Bateram palmas, né? A sabedoria já edificou a sua casa. A sabedoria tem casa, né? Já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas cidades, dizendo: quem é simples, volte-se aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que tenho misturado. Quer dizer, ninguém tem vida nesses fatos. Então a Bíblia, ela usa para demonstrar vitória, né? As árvores se regozijam, quer dizer, a alegria, né? A bênção, a chuva de vitória descendo sobre nós. Aí ele fala sobre a justiça e a verdade, a graça e a paz se beijam, se abraçam, quer dizer, bênção sobre bênção, conseguimos a nossa vitória, a porta se abriu, estou tendo agora paz na minha família. Quando ele também cita sobre essa passagem da sabedoria. Quer dizer, quando a pessoa tem sabedoria, ele está completo, né? Quando ele é sábio, ele resolve as questões. Por isso que ele fala que edificou a sua casa. Por isso que ele fala sobre sacrificou as suas vítimas. Eu venci através da sabedoria. Bom, vamos lá, mais uma. Fábula. São narrações que dão vida a animais, indicando uma lição moral. Composição alegórica protagonizada por animal. Existem muitas histórias com H e histórias, que é sem H e I, tá? A gente saber a diferença de uma história e história, tá bom? É igual você falar do Chapeuzinho Vermelho e do descobrimento do Brasil, né? Chapeuzinho Vermelho aconteceu, né? E o descobrimento do Brasil, tá bom? Vamos lá. Especialmente em livretos para crianças que usam essa figura de linguagem. Os animais passam a falar e agir como humanos. Numa delas, uma raposa esfomeada se depara com um corvo numa árvore, carregando uma presa em seu bico. A raposa sábia, que não poderia alcançá-lo, para roubar-lhe a caça. Sábia não, perdão, sabia. Viu aí? Ó. Então tentou outro meio, tocar no orgulho do pássaro, e começou: ó belo corvo, cante aquelas músicas bonitas que só você sabe. O corvo, que não é nenhum pássaro cantador, mexeu a cabeça para mirar um dos olhos da raposa. Passou
a ouvir os elogios, que continuaram por algum tempo, até persuadi-lo a fazer o que não sabia. Quando estava pronto para arriscar uns assobios desafinados, abriu o bico, deixou a caça cair para a raposa, que não estava nem tão pouco preocupada se o corvo sabia ou não cantar, mas queria mesmo que estava naquele bico, jamais havia emitido pelo menos uma nota de bela melodia. A fábula encerra uma lição dos feitos desastrosos do orgulho pessoal. Né? Aí eu te faço a pergunta, a raposa fala? Né? Aí você vê a figura de linguagem, uma história e histórias. Né? Então nós temos que entender também sobre o que é fábula dentro da Bíblia. Olha o que a Bíblia fala. Página 71. A Bíblia também tem fábula. 73. A Bíblia também tem fábula, escrita em seus livros. Olha a fábula. Interessante isso aqui. O cardo está no Líbano. Mandou dizer ao cedro que está lá: dá a tua filha por mulher a meu filho. Outro exemplo de fábula está em Juízes 9, do 8 ao 15. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus deu e os homens em mim prezam? Iria labutar sobre as árvores? Também é uma forma de comparação para esclarecer ao homem pontos importantes necessários que devem ser observados nos seres inanimados, animal ou vegetal. Então essa passagem lá em cima, de 2 Reis 14, 9, que fala do cardo do que está no Líbano ao cedro, está falando de 2 reis. Tá? Aí ele usa justamente essa passagem aqui. E é igual essa aqui de Juízes, quando vai chamar Jefté. Né? Se eu não me engano, Jefté, agora que me foge aqui, ou Gideão, fala sobre justamente chamar para consagrá-lo ele a ser juiz, a reinar. Aí ele fala sobre justamente isso aqui: eu vou deixar a minha gordura, eu vou deixar a oliveira vai deixar a sua gordura, quer dizer, eu estou tão bem aqui, para que eu vou cuidar de vocês? Eu estou tão em paz onde eu estou, para que eu vou entrar em guerra? Por isso que ele fala isso aqui. Amém? Não é difícil, mas tem que ter entendimento. Né? Se você não sabe ler a Bíblia toda, por que tem gente que não lê o Antigo Testamento? É errado, tem que ler. Porque ele tem que ler todo o Antigo Testamento. Não adianta ele ler só Jeremias, ele não vai entender. Jeremias está falando do povo de